Olá, nós estamos hoje na terceira parte da nossa lição. Ela tem sido sobre o tema Dois que são um, casamento sobre a ótica de Deus. Então nós estamos na terceira parte. O texto base é Gênesis capítulo 2, do versículo 20 ao 24, que diz assim: Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mais um texto que nós lemos, Hebreus 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Vamos fazer uma oração? Pai, no nome do Teu Filho, nós clamamos que o Senhor seja sobre esse lar que acompanha essa lição. Pai, o Senhor os uniu. Muitos dos lares que fazem parte desse momento têm filhos, e o Senhor deu essa oportunidade de gerar filhos. Há no coração de muitos terem filhos. Ó Deus, sê sobre esses lares, derrama da Tua sabedoria, para que eles edifiquem o seu lar sobre a rocha que é Cristo Jesus. Que esse estudo de hoje esclareça, e o que faltar, o Senhor ilumine os corações desse casal, para que eles possam ter um lar abençoado, guardado pelo Senhor. Nós oramos no nome do Teu Filho. Amém, ó Pai. Hoje nós vamos trabalhar bem focado nessa questão de que Hebreus vai nos trazer, que o leito é sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. É engraçado como muitas vezes, quando a gente é criança ou temos filhos pequenos, nós temos que lutar contra a possibilidade de comer o doce antes da principal refeição. É adiantar a sobremesa. É muito forte em nós o desejo de uma premiação antecipada, de um prazer rápido e passageiro. E isso está em nós. E isso, vamos dizer assim, no homem e na mulher, isso está até mesmo antes do pecado, onde havia uma proposta de Deus, algo criado por Deus de forma perfeita, e Deus apresenta o perfeito para o homem e para a mulher, e há uma outra opção, de uma descoberta antecipada, um desfrute rápido, e o homem opta por isso, opta por desobedecer a Deus, pela morte que a partir do momento que ele prova daquilo. Então, isso é presente desde o início, desde dos nossos primeiros pais. Isso é presente. Essa busca de um prazer, de uma satisfação, e muitas vezes de colocar de lado a vontade de Deus, o desejo de Deus para nós. Ok? E isso vai acontecer com relação ao sexo. Nós vamos buscar falar de uma forma clara e ao mesmo tempo
não tão agressiva, porque sempre há a possibilidade de filhos, né, compartilhando desse momento. Então, pode ficar tranquilo que o nosso objetivo é entender a vontade, mas fica o convite para participar da sala virtual, porque ali a gente pode trabalhar de uma forma mais clara, mais transparente, né? E quem sabe, se você tiver coragem de colocar perguntas para a gente poder pensar junto e chegar junto em algumas conclusões. E primeiro, nesse ponto, nós vamos trabalhar o propósito de Deus para o sexo. Nós levantamos até aqui as bases desse princípio, dessa construção do casal, da questão de legislação. A gente falou isso na primeira aula, na primeira parte dessa lição. E como Deus começou a mover, ver que o homem estava só, ver que coloca o homem para fazer a escolha dos nomes dos animais, e aí o homem percebe que ele está só, que todos têm o seu pai e ele não. E aí Deus sabia disso, ele vai dizer em sua palavra que não é bom que o homem esteja só. Isso está em Gênesis 2:18. E ele em Gênesis 2:20 vai dizer o seguinte: eu vou fazer uma auxiliadora para o homem. E essa mulher, ela não é tirada do pó, como o homem foi tirado. Essa mulher é tirada da costela, é algo que faz parte do homem. O homem e a mulher é um só. E eu sei que muitos falam sobre essa questão de não é superior, não é inferior, é alguém que está ao lado, compactua, mas fato é que eles foram criados com alguns propósitos, algumas razões. Você e seu cônjuge existe por um propósito, e um deles é produzir vida. Em Gênesis 1:28 vai dizer: e Deus os abençoou e diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Repetindo: sede fecundos e multiplicai-vos. É uma ordem, é um mandato cultural do homem e da mulher gerar filhos. Em primeira instância, não é uma ordem de menor importância. Tem acontecido nos nossos tempos que alguns casais escolhem não ter filhos e ter cachorros. É diferente dos casais que não podem gerar, porque há casais que não podem gerar, como sempre houve, como Sara não podia gerar filhos, Rebeca, enfim, né? Eu não estou falando disso. Estou falando daqueles que podem gerar e não geram e decidem ter pets. Existe um filme que faz uma crítica muito forte a isso, que é O Poderoso Chefinho. É bem interessante essa percepção. E, sem querer, você pode estar quebrando um mandato, né, um mandato cultural. Não estou julgando, eu estou dizendo que pode, e é sempre importante nós perguntarmos a Deus, lermos a palavra, mas é uma ordem para que crescessem e multiplicassem. E a única forma de acontecer isso era através da relação sexual. Então, repetindo o que eu disse na aula anterior, o sexo não é fruto do pecado. Deus cria o homem e cria a mulher com esse propósito de relação sexual, ok? Não foi depois do pecado que um rachou e outro brotou. Não aconteceu isso. Deus faz o sexo para que haja a procriação, para que haja o relacionamento sexual. E o que vai ser inventado com o pecado é a perversão.
é a distorção, é a imoralidade. E porque o plano original de Deus foi outro totalmente contrário ao que muitas vezes é praticado por aí. O sexo é a forma bíblica de que se deve gerar filhos. Foi assim que Deus planejou e sustentou a existência dos seres humanos até aqui. Então, além dessa questão de produzir filhos, gerar filhos, Deus também cria o sexo para o conhecimento e intimidade do casal. É bem interessante isso. Isso está em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4 diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então lhe disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Então começa essa questão da relação sexual para a geração de filhos, mas não só para isso, para o conhecimento, a intimidade do casal. Quando Deus dá essa ordem ao casal, a busca, o desejo que há no coração de Deus é que haja uma intimidade. Ele vai dizer que o homem deve se tornar uma só carne. E esse se tornar uma só carne é um processo de interação. A Bíblia vai usar essa expressão de relação sexual de conhecer. José não conheceu Maria até o nascimento de Jesus. Porque tem a ver com essa intimidade, com essa comunicação, com esse relacionamento emocional. Cada casal precisa desenvolver uma boa comunicação. E talvez você não seja tão bom nisso, de se comunicar, mas é necessário desenvolver isso. E para aqueles que estão casados há um bom tempo, você precisa ir comunicando para o parceiro o seu desejo, a sua vontade. E às vezes através de um carinho, através de uma mensagem pelo WhatsApp, através de uma canção. Olha só, imagina você fazendo uma serenata para o seu cônjuge. Imagina você comprando um bombom, né? Um bombom de chocolate, um sonho de valsa, para aqueles que podem comer um sonho de valsa, um carinho, uma piscada, enfim. O que não dá é para não haver um tipo de comunicação durante todo o dia e no final do dia tá com aquele sorriso maroto assim, né? E talvez não aconteça nada, porque não houve comunicação, não houve um despertar. E eu sei que a comunicação não é só isso. O homem precisa muitas vezes falar o que está dentro do seu coração, mesmo que ache que a esposa não consegue lidar com aquela situação, mas ele precisa compartilhar, porque a esposa precisa sentir que o marido, o cônjuge, compartilha com ela de tudo que passa no coração dele, para que não comece a fermentar pensamentos errados, que talvez não tenha nada a ver com o que o homem está passando, mas aí a mulher, quando o homem não fala, ele dá o direito para a mulher imaginar o que ela quiser, né? E ao mesmo tempo é necessário para o homem estar disposto a ouvir o que a mulher tem para contar de como foi seu dia, porque ele é o único que realmente é confiável. Espero que não passe no seu coração de não dar importância a isso, porque ela vai procurar alguém para poder compartilhar isso. E às vezes a gente não está pronto para que isso aconteça. Na melhor das hipóteses, que seja com algum parente, né? Então assim, não tenho nada contra parente. Eu quero só marcar bem
que essa comunicação primeira tem que ser com o casal tem que aprender a se comunicar. A lição vai nos trazer isso, para que o casal se comunique e o esposo e a esposa comecem, falando da questão do sexo, falar do que gostam e do que não gostam. E no início, olha, eu não sei quanto tempo você tem de vida e nem de casado, mas tenha certeza, ninguém ou raramente alguém crente, alguém com maturidade, talvez os pais, senta para explicar decentemente o que é o sexo. E casamos novos e realmente não sabemos muita coisa sobre o sexo. E erramos muito. Erramos muito. Muito mesmo. Né? E existe uma brincadeira que fala assim, a minha esposa de 50 eu vou trocar por 2 de 25. Eu nunca faria isso. Porque eu amo muito vocês, jovens, mas eu não gostaria de ser jovem, eu não gostaria de ser adolescente mais, porque não é fácil. Temos muitas perguntas na cabeça, muitas dúvidas, muitos medos, e isso impede que desfrutemos o melhor daquilo que Deus criou para nós. Uma informação, eu não sei como expressar, mas tipo, os maiores consumidores da pílula azul, do Viagra, não são pessoas de idade, são jovens. Por quê? Por causa dos medos, por causa de tanta coisa ruim, de tanta propaganda enganosa que a TV passa, que os vídeos passam. Aquilo gera um medo dentro que fazem com que atrapalhe totalmente o sexo, algo criado tão perfeito por Deus. Então tenha certeza, você que é jovem, esses medos, essas dúvidas, elas são comuns e realmente há uma falta de pessoas mais velhas explicando isso de forma clara. Então muitas vezes não temos coragem de perguntar de forma clara, e as pessoas que já têm uma certa idade de experiência e são cristãs, precisam ser cristã, mas cristã de verdade, porque tem casais cristãos que estão indo para clubes de swing. E se você não sabe o que é swing, entre em contato comigo que depois eu te explico, ou procura no Google, ok? Então tem que ser pessoas sérias e explicar, ok? Mas o sexo foi criado por Deus para o casamento, para desfrutar com o seu cônjuge, da melhor forma possível. Eu preciso avançar. Uma outra razão do propósito, outro propósito de Deus para o sexo, é para o prazer e satisfação do casal. Em Provérbios capítulo 5, só um pouco. Provérbios capítulo 5, versículo 18 e 19. Provérbios 5, 18 e 19. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Coça de amores e gazela graciosa, sacie-te com os seus seios em todo o tempo. Embriaga-te sempre com as suas carícias. Provérbios, Salomão escreveu isso. Deus criou o homem e a mulher para satisfação, justamente para que um e o outro tivessem prazer. Então, o objetivo de Deus é esse. Deus deu o sexo para que o homem e a mulher procriassem, pudesse desenvolver um relacionamento amoroso, mas também para que fosse prazeroso. O sexo no casamento é uma satisfação prazerosa para o casal.
Se você parar para ler o livro de Cantares e observar, você vai perceber um livro encharcado de sexo. Um livro bíblico. Então, quero caminhar para o final. Quero convidar você a... Se você tem filhos homens, agora não faz tanta diferença porque há uma certa liberdade, uma certa igualdade, mas você que tem filho homens, não estimule o teu filho homem solteiro a uma liberdade, a um contato com o sexo antes do casamento. É muito errado o pai, a mãe, que dá a chave do carro para que o filho menor, para que o filho que não tem habilitação ande com o carro por aí. Por quê? Porque não está no tempo, ele não está habilitado, está errado. Ele não tem capacidade para assumir as responsabilidades de uma decisão. Não compactue com o erro, não compactue com o pecado. Então, da mesma forma que você não deve dar a chave do seu carro para o seu filho não habilitado ou menor a dirigir, você não deve fazer isso, não estimule o sexo. Não permita essa introdução de uma pornografia disfarçada tanto para a menina quanto para o menino. Não desvirtue algo que foi criado por Deus de forma tão maravilhosa. Vamos preservar a santidade dentro do nosso lar. Às vezes a gente vê algumas coisas acontecendo dentro do nosso lar, a gente não sabe qual é a razão, é porque a gente tem deixado a pornografia, a perversão, a imoralidade entrar dentro do nosso lar. E aproveitando a oportunidade, se você ler 1 Coríntios 10, você vai ver que a imoralidade foi uma das razões que impediu o povo de entrar na terra prometida, de entrar no descanso. Então, uma decisão pode impedir que o seu filho, que a sua filha, tenha acesso à salvação em Cristo Jesus. Entende isso? Quero concluir lendo o que está na lição, diz o seguinte: aprendemos que o casamento, na perspectiva bíblica, é um dos lindos projetos de Deus para a humanidade. Deixar pai e mãe unir-se ao cônjuge e tornar-se uma só carne possibilita não apenas a procriação da espécie, como também relacionamento saudável e prazeroso entre um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Devemos louvar a Deus pela bênção de construir uma família segundo os seus propósitos. Vamos orar? Deus, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos porque a pressão é muito grande da cultura. A pressão é muito grande até mesmo de algumas pessoas que se dizem cristãos e ensinam princípios, ensinam coisas que são fora da Tua vontade. É muito grande a pressão, Senhor. Eu te peço que esse casal que escuta, esse cônjuge que escuta, Pai, que assuma o compromisso de fazer a Tua vontade, porque o Senhor disse que aquele que ouve e põe em prática é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha, que quando vem as tempestades, essa casa não é abalada. Mas é necessário ouvir e pôr em prática. Que o Santo Espírito de Deus ajude os nossos lares, esse lar que participa nesse momento, a realmente ser pessoas comprometidas com a Tua Palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.